Meus cumprimentos. Estamos no 8º Congresso de Neurovisão. Meu nome é Cláudio de Moura Castro. Eu sou professor e pesquisador. Eu vou contar uma história fascinante, pelo menos uma história que me fascinou, que é a história de um aparelhinho muito feio, muito pesado, muito incômodo, e que foi crescendo e que virou uma outra coisa. É o tal do Eye Tracker. E tanto ele abriu o seu leque de possibilidades que a gente pode dizer que ele é um canivete suíço da neurovisão. Então, essa é a história. Muito bem. A visão, a oftalmologia clássica, ela lida com o olho. Examina o olho, diagnostica, conserta, opera e por aí afora. Mas há um quadro mais amplo que a gente pode chamar de neurovisão, que é o olho. O cérebro é uma coisinha do tamanho de uma azeitona para onde vão as comunicações do olho e a fiação que conecta uma coisa com a outra. Então, essas coisas têm sido chamadas de neurovisão, o cérebro e os fios que conectam. Muito bem. Muito bonito, mas e aí? O olho é uma máquina fotográfica. Se eu quero entender como é que funciona uma máquina fotográfica, eu pego uma chave de fenda, uma pinça, eu desmonto a máquina e eu tenho uma boa ideia. O olho, eu posso pegar um bisturi, de preferência de um olho que não esteja vivo, eu posso entender mais ou menos como é que ele funciona. Agora, o cérebro, eu posso olhar para ele com lente, com microscópio, ele não dá sinal de como que ele funciona. Quer dizer, ele é totalmente opaco para qualquer compreensão imediata, como é a máquina fotográfica e o olho. Então, de que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma descoberta interessante. É que a pupila é uma espécie de uma espiã que permite ver o que está acontecendo no cérebro. É muito interessante, essa é a história que eu quero contar. Os segredos do cérebro são delatados pela pupila. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo que viria, teoricamente, muito mais adiante, mas apenas para mostrar alguma coisa. Se eu dou uma prova para um aluno e o aluno se depara com uma questão que ele não sabe, se eu interpretar a pupila, eu fico sabendo que ele não sabe a resposta para essa pergunta. Não é bacana? Seguimos viagem, voltamos. O clássico é que o desenvolvimento científico leva à criação de tecnologia. A física do estado sólido leva ao transistor, a física nuclear leva à bomba atômica e por aí afora. Mas pode ser vice-versa. A tecnologia é que pode abrir as portas para a ciência. Isso não é tão raro. O telescópio. Sem o telescópio, só as estrelas e planetas que se podia ver a olho nu. Sem o microscópio, não havia maneira de ver o micróbio. Então, o Eye Tracker, de uma forma semelhante, ele abre espaço para a gente enxergar dentro do cérebro. Essa é que é a história fantástica. O que ele é? Simplesmente é um dispositivo eletrônico que acompanha a trajetória da pupila e mapeia isso no computador. Quer dizer, em qualquer momento ele sabe onde é que a pupila andou. Plural. Porque quando as duas pupilas não andam na mesma direção, é sinal de que alguma coisa não vai bem. Tudo começa com esse tal de Arbus, um russo que foi o pioneiro. Essa maquininha que está aí à direita foi o primeiro Eye Tracker, um horror, mas ele fez descobertas interessantes. Ele mostrou uma pintura famosa para uma pessoa e acompanhou onde que a pupila andou, o que a pupila olhou. E aí está no meio da figura do meio é um mapa de onde a pupila andou. Se a pergunta que ele faz ao apresentar
a pintura é outra, a pupila vai andar em lugares diferentes. Quando se ele pergunta, por exemplo, há uma crise nessa família, a pupila anda diferente. Então, aí é o ponto de partida. E qual é a evolução? No século XIX, nós tínhamos aparelhos altamente invasivos, penosos, porque tinha que encostar no olho o aparelho, e imprecisos. No século XX, passou a ser muito mais preciso, ainda um grande trambolho e ainda caro, mas altamente utilizável. E no século XXI é leve, é preciso e é barato. Qualquer pé rapado pode comprar um eye tracker e fazer pesquisa com ele. Tudo bem, então isso é o que aconteceu historicamente. Agora começa a coisa interessante. Olha só, o olho é uma máquina fotográfica. Mas essa máquina fotográfica tem que ter o fotógrafo, né? Alguém que comanda essa máquina fotográfica. Se eu vou no oftalmologista, ele diz, olha para cima, eu estou comandando a minha pupila para olhar para cima. Olha para a esquerda, eu estou comandando a minha pupila para olhar para a esquerda. Essa é uma ação consciente, deliberada, olho porque quero. Mas aí é que fica interessante. A pupila, ela tem um piloto automático. Ela olha basicamente para onde ela está programada para olhar. E aí é que começa o fio que, quando se desenrola, a gente consegue desvendar os segredos da mente. Vamos lá. A lógica é que o eye tracker pesquisa o comportamento da pupila no piloto automático. E isso nos dá uma janela para os segredos do cérebro. Olha um experimento interessante. Pegaram uma pessoa e deram uma fotografia de uma outra pessoa, puseram o eye tracker e pesquisaram onde que o olho apontava, onde é que a pupila olhava. Deram para essa mesma pessoa uma fotografia de um macaco, de um chimpanzé, e aí, novamente, a pupila olha aqui, olha ali, olha... Aí trocaram, quer dizer, puseram o eye tracker no chimpanzé e puseram as mesmas fotografias, a do homem e do chimpanzé, para ver onde é que o chimpanzé olha. Surpresa! O homem e o chimpanzé olham para as mesmas coisas nas mesmas fotografias, não é? Isso é isso é um eureka, isso é uma luz que começa a brilhar. De que nós estamos falando? Nós estamos falando que o olho tem dois comandos, ele tem dois senhores. Ele tem um senhor que vem do tempo que nós éramos primos da iguana. É o cérebro primitivo e é daí que vem o piloto automático, ou seja, a nossa pupila é controlada por um piloto automático que se desenvolveu no tempo de que nós éramos iguanas, quer dizer, muito antigo. E o Homo sapiens, nas regiões frontais, é a vontade dele de olhar. A iguana não olha porque ela está com vontade de olhar. Ela olha porque a pupila dela foi programada. Vejamos uma primeira programação. Mexeu, a pupila olha para onde está o movimento. Por quê? É a onça, é o leão, é o perigo de ser comido. Então, uma primeira providência desse algoritmo de programação da pupila do tempo da iguana, que nós herdamos desse tempo, é que mexeu, tem perigo, então a pupila vai para lá. Ou seja, a iguana tem razões que a própria razão desconhece. Ou seja, nós temos um negócio que opera dentro do nosso cérebro que a gente não controla e que foi programado há milhões de anos atrás. Então, a pupila é a janela. Então, novamente eu volto a esse exemplo. Se eu gasto um dinheirão para fazer uma foto, eu quero vender Dolce & Gabbana, e eu publico a foto numa revista cara, o que eu vou ver? O potencial comprador
do perfume, nem olha, praticamente não olha o perfume, olha para a cara da mulher. Ou seja, a iguana não foi programada para olhar esse perfume, ela foi programada para olhar os olhos. Então nós temos que decifrar a linguagem da pupila. E a pupila tem 4 possibilidades de falar com a gente. A primeira são as sacadas, que são os saltos que ela dá de um lugar para o outro. O segundo é a fixação, quando ela para num lugar. O terceiro é a dilatação. Em certas circunstâncias, a pupila se dilata. E depois são as piscadelas. Conforme a situação, eu pisco mais ou menos. Então, eu tenho que fazer um dicionário para traduzir a linguagem da pupila. Se eu fizer isso, eu estou bem. Se eu decifrar, eu ouço a voz da iguana. Então, basicamente, em termos pouco científicos, a pupila é o dedo duro do cérebro. Ela delata o que o cérebro normalmente não mostra. Interessante, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o uso médico. Não é minha área, mas eu tive que pesquisar e entender um pouco. Primeiro uso na oftalmologia, os problemas de visão. Claro. Dentro da oftalmologia, o eye tracker identifica a síndrome de Irlen, porque a pupila não anda, lendo um texto, a pupila não anda do jeito que era para andar, uma não anda com a outra, ela volta para trás, etc. Isso vocês vão ver com mais calma, eu não preciso falar mais. Porém, a pupila daqueles que têm Alzheimer está falando uma língua diferente. E eu posso traduzir essa língua e dizer, essa pessoa tem Alzheimer. Mesma coisa com Parkinson. Então, mais usos na clínica médica. Autista, pupila de autista não funciona igual. Então, eu posso diagnosticar muito rapidamente o que normalmente levaria a um trabalho enorme que teria um custo muito alto. Estresse. Quem está estressado tem uma pupila que anda diferente das outras. Então, está vendo? A pupila está contando história. Esquizofrenia também gera um padrão de movimento da pupila que pode ser traduzido. Então, no fundo, o eye tracker virou uma solução à procura de problemas. E a tese que eu defendo aqui é que ele achou muito problema para resolver. Então, na oftalmologia, mudou para a clínica médica. No marketing, que nós vamos falar, mudou para desenho de interface de comunicação. Na cognição, permite prever o que vai acontecer. E, ademais, eu posso usar a pupila para criar fatos, criar eventos. E, o que mais, não sei. Então, primeiro, eu apenas mapeio a trajetória da pupila, para onde que ela anda. Depois, mapeando essa trajetória, eu posso estudar, entender o que a pupila está dizendo e dizer isso está se passando na cabeça da pessoa. E, finalmente, induzir a ação, quer dizer, a pupila põe alguma coisa em marcha. Então, o primeiro uso do eye tracker foi na publicidade. E a ideia é muito simples. Se a pupila não olha, não vende. Eu estou jogando dinheiro fora. Muito bem. Primeira fase. Eu quero conhecer a trajetória, o que ela vê e o que ela não vê. E nessa fase eu não quero saber por quê. Eu não tenho explicação, eu não tenho teoria. Eu simplesmente pergunto para onde que ela está olhando. E nós ficamos sabendo para onde ela gosta de olhar. E aí ajustamos as coisas, redesenhamos as interfaces de acordo com o que a gente quer ver. Muito bem. Então, isso tem uso em marketing, tem uso em computação e tem uso em ensino. Vamos ver o mapeamento. Bota aquela carcaça na cabeça, que é o eye tracker,
mostra a fotografia. Aí o que a fotografia está mostrando? Que esse anúncio, não sei se é de fralda, do que é, não está adiantando nada, porque a pessoa nem olha, praticamente nem olha, olha só para a cara do menino, do bebê. Então, isso tem uma consequência prática. Eu vou para a prancheta, redesenho o anúncio e eu vou ter esse outro anúncio aqui, em que o bebê está olhando para o texto. E nós temos uma característica, não sei se a iguana tem, mas nós temos uma característica de olhar para onde as pessoas estão olhando. Não é? Você passa na rua, tem alguém olhando para cima, você olha para cima também. Então, com isso, eu refaço o desenho. Google. Onde é que as pessoas olham? Só as 3 primeiras alternativas, mais nada, praticamente. Importante saber. Aí eu começo a perguntar. A pupila está olhando para onde eu quero que ela olhe? Vamos ver um exemplo. Homem olhando, mulher olhando. Homem olhando. Se essa fotografia é para vender tênis, não deu certo, porque o homem não olha para o tênis, ele olha só para a cara da mulher. Mas a mulher olha para o tênis, então essa fotografia é boa para vender tênis feminino. Bacaninha, né? O que a pupila não olha? O que a pupila não olha? Continuando. O homem vê a cara e outras coisas, mas nem olha o que é que está sendo anunciado. A mulher lê o anúncio, ou seja, essa fotografia vende para a mulher, não vende para o homem. Pergunta, o que atrai o olhar? Descobriu-se que o que tiver no meio, um pouquinho para a esquerda, é o que atrai a atração. Então, se a loja tem um produto que está encalhado, que ela quer vender a qualquer custo, ela bota ali um pouquinho à esquerda de quem olha para dentro da loja ao entrar. E aí vende. Olhou para onde tem que olhar? Eu tenho aqui o exemplo repetido. Quer dizer, o menino olhando para a câmera, ninguém olha o texto. O menino olhando para o texto, todo mundo vê o texto. Muito bem. Pergunta. O cliente chega no mercado, ele olha a embalagem ou ele olha o preço? Ele olha o preço. Olha aí, não tem dúvida. Não tem dúvida. Você gastou uma fortuna para mandar desenhar a sua embalagem e o cliente só olha o preço. Então, probleminha, né? Mas pelo menos eu fiquei sabendo. Agora, olha só que coisa interessante. Pega um pintor de primeira linha. O que ele quer? Ele quer que as partes mais importantes da sua pintura sejam o objeto de convergência da pupila. A Última Ceia do Da Vinci. Acertou em cheio. Olha só. Parece que o Da Vinci tinha um eye tracker no estúdio dele. Porque ele conseguiu que as pessoas que olham para a Última Ceia vejam exatamente os presentes nessa ocasião. Seguimos viagem. Se a pupila não gosta da interface, esse é o caso clássico, nós estamos falando de educação, estamos falando de PowerPoint, estamos falando disso, estamos falando daquilo, não é? Então, algumas coisas atraem, outras não atraem. Por exemplo, o highlight atrai, quando você tem uma coisa que chama, um quadrado em volta que chama atenção, a pupila olha. Nós temos um mapa das coisas que a gente espera encontrar. Você entra numa sala, você espera encontrar um relógio de parede ali em pezinho normal, você não presta mais atenção a ele. Agora, se ele estiver deitado no chão, a pupila vai olhar para ele. Se ele está normal no lugar, a pupila nem dá bola para ele, mas se ele estiver deitado no chão, a pupila vai olhar. Muito bem. Moodle. Os alunos não olham porque vem embaixo. Quer dizer, você deu um trabalhão, faz um texto, não sei o quê, ninguém olha para isso, olha porque está lá no cucuruto, mais ou menos como no Google. Requadros atrai.
Olha só. Aquela imagem que está com requadro é a imagem em que a pessoa fixa o olhar. Essa é uma conclusão que é de extrema importância para quem dá aula e para quem faz PowerPoint. A pupila olha para o texto ou olha para a imagem? A tendência seria a gente dizer, olha para a imagem. Mas, olha só, um Porsche novinho, reluzente, e todo mundo olha para o texto. Por alguma razão, pessoas alfabetizadas naturalmente, o olhar é para o texto e esquece a imagem. Então você está gastando o seu latim com uma imagem e as pessoas só vão ver o texto. Depois, visão ou audição? Quando eu dou uma aula e falo, como eu estou falando aqui, se tiver texto no PowerPoint, as pessoas não vão me ouvir, elas vão ler o texto. Entenderam bem? Vocês pecam quando fazem seus PowerPoints? Como é que as empresas examinam o currículo? Você faz, leva semanas fazendo aquele currículo, barará, parará, parará. Chega o departamento pessoal da empresa, olha um pouquinho o que o cara está fazendo hoje e um pouquinho qual é a educação dele. O resto nem passa os olhos. É triste, mas pelo menos é bom saber a verdade. Passamos para a segunda fase. Ler o pensamento. Aqui começa a ficar interessante. Quer dizer, nós estamos indo além de dizer a pupila gosta disso, a pupila não gosta daquilo. Então, a pupila revela o que está na nossa cabeça. O movimento da pupila tem que ser decifrado, como você decifra uma língua estrangeira. Aqueles códigos têm um significado, esse é o desafio. Não é? Porque existem conexões entre o movimento da pupila e o que passa na cabeça. Essa é a ideia. Não é? Então, se eu conheço essa gramática, esse vínculo de uma coisa com a outra, eu posso tirar conclusões. Não é? Isso serve para a medicina, isso serve para a educação, serve para a ergonomia e por aí afora. Agora passamos para a compreensão. É um passo além, um nível maior de complexidade que nunca ninguém podia imaginar, menos o Yarbus, que isso ia acontecer, que o eye tracker podia fazer essas coisas. Bota o eye tracker, manda ler. E aí olha onde que anda a pupila. E de acordo com a maneira pela qual a pupila se move, isso pode ser traduzido na seguinte alternativa. Entendeu ou não entendeu? Quando a pupila vai e volta, vai e volta, vai e volta, é porque não entendeu. Quando ela segue linearmente, é porque entendeu. Então, a pupila diz se o cérebro está entendendo. E quando eu olhei, já tem um tempinho, tinha 34.700 pesquisas no Google científico sobre eye tracker em educação. Muita bobagem, muita coisa boba, muita coisa trivial, mas pérolas interessantíssimas. Muito bem. Se eu dou um texto, eu digo, a prova é sobre esse texto. Ou então eu transformo esse texto numa tabela que tem as mesmas informações. Olha só. O texto em cima e a tabela embaixo tem rigorosamente a mesma informação. O eye tracker me diz que a tabela me leva a uma compreensão melhor, mais profunda, mais permanente. Nós estamos diretamente aqui na teoria cognitiva. Isso são ferramentas para moldar o ensino. Se eu tenho uma ilustração, que pode ser muito interessante, mas ela está afastada do tema, em vez de ajudar, ela prejudica o aprendizado. Ela não é apenas uma decoração, ela é uma coisa ruim.
Então eu tenho o texto aqui, eu estou dizendo isso, 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 isso. Aí eu ponho uma foto. Essa compreensão do texto vai piorar, porque a foto vai desviar a atenção da pessoa. Então, a foto ou a imagem que não tem nada a ver, ela atrapalha. Quando eu ponho, isso também é anti-intuitivo, quando eu ponho um texto na tela e uma imagem, a gente imagina essa coisa da imagem vale 1000 palavras, não sei o quê. Errado. Em muitos casos, o texto tira a atenção da imagem. Em vez de olhar a imagem, eu leio o texto. Depois, no ensino de física, descobriu-se que imagens ensinam mais do que texto. Não é uma surpresa, mas é um resultado robusto que me permite justificar a maneira de fazer. Muito bem. Agora, novo campo que se abre. A pupila de quem sabe e a pupila de quem não sabe. A pupila de quem não sabe, ela tem uma trajetória diferente da pupila de quem sabe. Vamos ver uns exemplos. Peritos e principiantes, o que eles olham? Né? Quer dizer, para onde que se dirige a pupila de uma pessoa que é principiante, de uma pessoa que conhece o assunto? Por exemplo, pilotos pilotando em mau tempo. Os principiantes olham pela janela, obviamente não vê nada porque está nublado. Os peritos olham para o instrumento, porque é a única fonte de informação que ele tem. Então é bem facilzinho, mas eu posso dizer quem é perito e quem não é. Inspetor de qualidade. O perito olha para uma coisa, o não experimentado, quem não sabe, fica olhando para tudo. O perito sabe que pneu não dá problema, então ele não olha para o pneu. Ele sabe que arranhão na pintura é onde tem muito problema, então ele vai olhar a pintura. Ou seja, o eye tracker detecta isso tudo e mostra. Motorista experiente, ele sabe onde é que está o risco. O principiante olha para todo lado, olha para todo lado, olha para todo lado. O motorista experiente, tem um jornaleiro que bloqueia, uma banca de jornal que bloqueia a visão, então pode sair uma criança ali de trás. E a pupila dele vai olhar para ali para ver se acontece alguma coisa. O perito, se ele tem que achar uma informação importante, ele acha mais depressa. Ele não fica passarinhando pelo texto todo, ele vai, certinho no que é mais importante. Essa é outra situação curiosa. Você pega um quadro, muito bom, mas desconhecido, e você mostra esse quadro para alunos de belas artes. E você vai botando o eye tracker, um por um aluno por um. E aí você vai ver para onde que as pupilas apontaram. Se é um bom quadro, todos os alunos de belas artes a pupila vai se concentrar nos mesmos pontos. Por quê? Porque o artista soube construir o seu quadro com foco, com centralidade, pensando intuitivamente onde que a pupila vai. A mesma coisa para bom e mau aluno. Não é? O bom aluno, a pupila dele, vai naquilo que é importante logo, logo, logo. O outro fica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Quem não sabe ler direito, e o eye tracker mostra, ele custa achar as coisas que ele está procurando no texto. Sobe, desce, anda para cá, anda para lá. Um experimento. Isso é uma aula sobre barata, alunos fracos e alunos bons leitores. Os alunos fracos, eles não conseguem nem ler tudo. E, eventualmente, vai se concentrar ali no meio da coluna direita. O aluno que é bom leitor, ele lê tudo e ele vai se concentrar realmente nos pontos importantes, que é o fim à direita e o meio da esquerda. Ou seja, o eye tracker capta a diferença de alunos. Ele pode dizer se o aluno é bom ou é ruim
dependendo de onde ele olha. Prova de escolha múltipla. Quem não sabe a resposta fica olhando para todas as alternativas. Quem mais ou menos sabe a resposta, ele só olha para aquelas alternativas que são possíveis, porque as outras ele eliminou. Equação. Dá uma equação para o aluno. O bom aluno fica olhando para a equação. O mau aluno vai olhar as alternativas de resposta. Quer dizer, então, só de ver para onde é que o aluno olha, eu já posso saber se ele é bom aluno ou mau aluno. Passamos agora para a cognição, que é um passo além, né? Então, se eu dou uma fórmula matemática, olhando a trajetória da pupila, eu posso saber se o aluno entendeu aquela fórmula. Eu não preciso saber de quê, mas eu sei que ele entendeu, eu sei que ele não entendeu. Depois, se eu dou um texto, depois do aluno ler aquilo, eu disse, ó, meu filho, você não conhece essa palavra, você não conhece essa outra e você não conhece essa outra, não é verdade? Ele diz, professor, como é que o senhor ficou sabendo? Você manda ler um contrato. Acabou de ler o contrato, ó, você pulou o parágrafo 37, viu? Ele é muito importante, não pode pular não. Depois, na ciência, quando você vai estudar física, por exemplo, motor de combustão interna, as imagens abstratas são melhores que as imagens concretas, porque elas são mais simples, elas não dispersam a visão. Então eu aqui tenho uma fotografia de um motor desmontado, né, cortado, um corte, e tenho a mesma coisa em desenho. O de baixo é melhor, porque ele abstraiu. Ele eliminou distratores. Ou seja, quem está fazendo PowerPoint, quem está dando aula, deve escolher imagens que eliminam o ruído, eliminam o detalhe. Depois, uma pesquisa bem interessante. É um exercício de geometria em que a resposta envolve traçar uma linha no meio daquela figura geométrica. Os alunos que conseguem resolver o exercício, a pupila deles traça aquela linha, fica traçando aquela linha, subindo e descendo. Os outros, a pupila fica vagando. Por quê? Porque aquela linha é a resposta do problema. E a cabeça diz para a pupila, ali está a resposta. Então a pupila automaticamente fica criando uma linha imaginária. Quando eu faço força, quando eu tenho um grande esforço em entender alguma coisa, a pupila se dilata. Novamente, é o dicionário da pupila. Eu tenho dicionário em inglês e português, tenho dicionário em português e russo, e eu tenho o dicionário da pupila. Dilatou, é porque eu estou fazendo força para entender. Depois, eu dou uma prova de física, de escolha múltipla. O menino acabou a prova, eu nem sei qual é a matéria da prova. Eu digo, olha, você acertou mais ou menos 60% das perguntas, viu? Você vai ganhar nota 6. Ah, é. Por quê? Porque quando o aluno sabe a resposta, a pupila se comporta de um jeito. Quando ele não sabe a resposta, a pupila se comporta de outro jeito. Agora, mudar um pouco. As emoções. A pupila confessa emoções. Ela traz para o observador emoções que não são reveladas, não é? Quando eu tenho emoções positivas, a pupila se comporta de um jeito e eu aprendo mais. Interessante. Quando eu tenho um texto que contrasta, que discorda, que discute, eu aprendo mais. E a pupila revela isso. Quando tem gente na minha explicação, quando tem gente nas minhas figuras, quando tem gente nos meus exemplos, eu aprendo mais. Agora, o último ponto, a pupila que faz acontecer, quer dizer, a pupila desencadeia
programas, projetos, aplicativos, o que seja, que faz coisa. Então é a terceira coisa, a pupila comanda ações. Ela pode desencadear ações externas ao meu ser, não é? Ou seja, a maneira pela qual ela se move, ela está acoplada a dispositivos que fazem alguma coisa acontecer e que são acionados pela pupila. Passamos de observar, passamos de interpretar e agora a pupila comanda alguma coisa que vai acontecer. É a terceira fase. Por exemplo, mouse para vítimas de paralisia. O mouse, de acordo com onde olha a pupila, o mouse anda. Quer dizer, a pessoa que não tem movimento, ela comanda o mouse pela pupila. E detecção de fadiga, etc. Vamos lá. Bota o aparelho, olha o que a pupila está fazendo, mapeia o que está acontecendo no cérebro e aciona o mouse. Não é? Quer dizer, então a pupila substitui o mouse. Nas simulações, não há computador que tenha resolução para o total, não é? Para tudo que está na nossa frente. Então, você faz com que a resolução da tela, numa realidade virtual, por exemplo, aumente exatamente onde a pupila está olhando. E, no fundo, é o que o olho humano faz. Nós só temos nitidez onde olha a pupila. E os outros deixam a imagem degradar para gastar menos posições de memória. Isso já está aparecendo em alguns automóveis mais caros. O movimento da pupila detecta se eu estou com sono. E aí, o que ele faz? Buzina, acende luz, faz o guidão, o volante tremer, trepidar. Mais eficaz seria dar um choque, mas isso não é politicamente correto, né? Então, ficamos aí no volante tremendo. E com isso a pessoa desperta e para ou faz o que quiser. Quando está ficando chato, a pupila detecta, ou por outra, através da pupila eu deteto, aí eu boto imagens mais interessantes para acordar o cavalheiro. É isso. Que lições? O eye tracker atirou no que viu e matou também o que não viu, porque ele matou o que viu. É uma janela para a iguana que a gente tem dentro. Quer dizer, essa iguana revela o que o cérebro está pensando. Cada dia está mais barato, cada dia é um convite a mais usos. E cada dia a gente aprende melhor a decifrar o que a pupila está dizendo e, portanto, a gente tira mais proveito disso. Portanto, é isso que eu tenho a dizer, com uma advertência. Eu nem sou representante e nem vendo aparelhos de eye tracking. Viu? Muito obrigado.